Olá, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mais Agro, a central de conteúdos da Syngenta. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e produtora rural. Nós estamos na Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Eu quero te mostrar agora imagens ao vivo desse evento, que é um dos maiores do agronegócio. Devem passar por aqui 320 mil pessoas, são mais de 590 empresas numa área de 131 hectares, mais de 70 países. Tudo isso, gente, para levar muita inovação, tecnologia, informação e debate sobre o setor. Aliás, é isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje, dia 8 de março, Dia da Mulher, e eu estou com a Fabiana Venzon, que é membro do Conselho Administrativo da Cotrijal, produtora rural de grãos e canola. Seja muito bem-vinda com a gente. Muito obrigada, Luísa. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa data tão significativa para a gente, né? Exatamente, essa é uma data para a gente celebrar esses espaços, né, que a gente vem ocupando, vem preenchendo com muito carinho e respeito. Eu queria que você começasse contando um pouco dessa trajetória. Como que entra o agro na tua vida, Fabiana? Na verdade, eu entrei na vida através do agro, né? Coisa boa. Eu costumo brincar que quando eu estreiei, quando eu nasci, eu já era agricultora, eu só não sabia, né? Mas enfim, né, em todas essas voltas que a vida dá, depois de ter feito várias coisas, de ter me formado numa área completamente diferente, em 2011 o agro voltou para a minha vida como uma oportunidade de investimento. Num momento de recomeço da minha história, depois de uma separação com 2 filhas pequenas, eu precisava me reinventar e o agronegócio apareceu como uma oportunidade. Que na hora eu não entendi bem, eu não recebi bem e não era o que eu estava buscando, né? E a vida costuma brincar com a gente dessa forma muitas vezes, né? A gente tem metas, tem objetivos, tem planos, mas a gente acha que aquilo vai acontecer da forma que a gente imagina e muitas vezes não é assim que funciona. Ela vem, te surpreende, te desafia e testa até onde você está disposto a realmente chegar onde você quer chegar, né? De formas bem diferentes do que a gente imagina. Então, na verdade, filha de produtor, certo? Certo. E por que você não via o agro na sua vida, assim? Porque o agro, na minha infância, era um agro muito diferente do agro de hoje, né? Era um agro de subsistência na minha família, era uma atividade básica e muito sofrida, porque a gente vinha de um agro muito ainda da tração animal, de muita força física demandada, então era prioritariamente desenvolvido por homens, né? As mulheres eram meramente coadjuvantes e donas de casa, né? E eu não queria isso para mim, eu queria ter uma carreira, eu queria ter um salário, eu queria trabalhar no ar-condicionado, né? Eu não queria tá no sol o dia inteiro sofrendo como era naquela época, né? Por isso que eu fui buscar estudar, me graduar e buscar uma oportunidade melhor de trabalho para mim, né? E aí que eu brinco com a ironia da vida, né? Quase 30 anos depois, quando eu voltei para o agronegócio, era um mundo completamente diferente. E eu não reconhecia mais o que era, porque o agro brasileiro se transformou muito rapidamente, né? E foi num momento muito difícil na sua vida. Foi um momento da sua separação, você estava com 2 filhas, está com 2 filhas. Hoje estou com 3, na verdade. Com 3? Opa, coisa boa. Lá em casa nós somos 3 irmãs também. E como que foi, então, aceitar e vir para o agro mesmo? Então, foi um grande dilema para mim no início. E era uma coisa que eu acabei olhando a oportunidade, conversando com a minha família, com os meus irmãos, com meu pai, que ainda é um grande conselheiro para mim, né? E é uma pessoa que me ensinou muita coisa no sentido de resiliência, de persistência e de acreditar que tá tudo certo do jeito que está, porque nada é por acaso, né? E aí nessas conversas, quando eu estava analisando essa situação de negociação, o meu irmão mais velho, que a gente é 11 meses
De só diferença. de diferença. Eu nasci, quando eu tinha 2 meses, a minha mãe engravidou dele, né? Então, assim, a gente brinca que ele é meu gêmeo atrasado. Porque eu não lembro da minha vida sem ele e eu também na vida dele, né? Então, a gente sempre foi muito próximo. E ele me disse... Ele sempre trabalhou com isso também, né? Só que eles não estudaram. Os meus irmãos não foram fazer graduação, enfim, nada, né? Ficaram na lavoura mesmo. E aí ele me disse, se tu quiseres, eu te ajudo no início a estruturar, a fazer tudo que tu precisares para começar. Porque eu não tinha condição de conhecimento, enfim, de fazer tudo isso sozinha, né? E foi o que ele fez. E aí você adquiriu? Eu adquiri essa área de terras em Passo Fundo, em 2011. E aí começamos a estruturar uma propriedade rural do zero, com tratores, com colheitadeiras, plantadeiras, semeadeiras, enfim, tudo que precisa para fazer uma propriedade rural produzir e girar, né? Desde uma caixa de ferramenta, um parafuso, uma oficina, tudo que precisa a gente começou do zero. Do zero. Estimando as melhores máquinas, fazendo pesquisa, enfim, para se adequar para o nosso tamanho, para não se inviabilizar economicamente. E só que muitas coisas a gente não só aprende, só conhece no decorrer da caminhada, né? Exatamente, porque é muita coisa que envolve, né? Essa Envolve indústria muita céu coisa. aberto. Exatamente. E esse era uma parte da minha resistência que eu tinha no início, porque você não controla clima, você não controla mercado, você não controla o câmbio, você não controla quase nada. A única coisa que você controla é o custo que você vai fazer de produção e um pouco de formação de preço. Ou seja, você é desafiado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Tanto que tem uma pesquisa da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, que fala que um produtor rural, durante uma safra que tem aproximadamente 4 meses, toma mais de 2.000 decisões, né, nesse período. Uau! Então, assim, é diariamente. Mais de 2.000 decisões em uma safra. Aí pensa você entrando nesse universo, tendo que tomar mais de 2.000 decisões. Exatamente. Como que foi que você conseguiu dar esses passos num ambiente onde prevalece o homem? O homem, exatamente. Então, foi extremamente desafiador, né? E o que eu pensava é que eu precisava começar pelo básico, né? E o que é o básico numa produção agrícola? Você ter uma qualidade de solo compatível para a planta se desenvolver, né? Só que eu entendi que eu estava muito longe disso na minha primeira safra. Porque a gente buscou sementes que pudessem... Começamos com análise de solo. Teve prejuízo no começo? Muito prejuízo. Tanto que eu quis desistir depois da primeira colheita. E ainda tivemos uma seca. Em 2011 para 2012 nós tivemos uma seca. E eu colhi de média 30 sacas por hectare. E eu tinha feito um grande investimento em máquinas e em terras para pagar com as prestações que a terra mesmo ia produzir, o grão, né? Para eu pagar. E no final da primeira safra, eu sentei e comecei a fazer as contas e disse, eu vou desistir, isso não é para mim. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir pagar a conta. E o que te fez permanecer? O que me fez permanecer foi que eu fui atrás de corretores para vender a área. E quando a gente sentou no meu escritório para falar sobre isso, eles me ofereceram metade do que valia, que eu sabia que valia a minha área. E quando eles me falaram isso, eu não respondi na hora, eu disse que eu ia pensar. Mas eu entendi que eles entenderam que eu estava fragilizada num momento de dificuldade, sendo testada por todos os lados, e eles quiseram tirar vantagem da minha situação naquele momento. Aí você criou força. E aí eu pensei, eu não posso mostrar isso para as minhas filhas. Eu preciso virar esse jogo e eu vou virar esse jogo. E aí eu fui investir em solo, investi em agricultura de precisão, em recuperação. Foi e tem sido ainda, porque a gente nunca termina, né? Porque o solo, a produção rural, o agronegócio é um organismo vivo que muda toda hora e tá em constante transformação. E a gente precisa estar em constante adequação de tudo isso também, né? Quais foram as transformações em você que te fez chegar assim? Principalmente
ser um modelo de persistência e de força para as minhas filhas. Era isso que eu queria passar para elas. Porque naquela época eu só tinha elas e éramos nós. Então eu precisava mostrar para elas que sim, a vida não é barbada, é muito difícil e que a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, não vai ter história para contar e vai ser mais difícil depois. Então, assim, a gente tem que encarar as dificuldades, a gente tem que encarar os desafios e se não é de uma forma, é de outra. Então, eu decidi dentro de mim que eu precisava encarar daquela forma que estava vindo, porque se aquilo veio para mim, eu precisava entender que era uma lição que eu precisava aprender. E eu aprendi, eu acho que eu aprendi e estou aprendendo todos os dias, né, E como é que foram as próximas safras? Nossa, estou emocionada, que história, que história. Superação, né? Superação total, assim, porque eu cansei de ser a única mulher nos eventos, nas palestras, nas formações, e no início as pessoas, os homens me olhavam assim como um bicho grilo, como um ser, essa que desceu de Marte, tá fazendo o que aqui, né? E aí eu nunca me encolhi para isso, sabe? Eu sempre entendi que eu tinha um objetivo para estar ali. E os olhares, os julgamentos, que eu sei que haviam, mas eu nunca levei isso em consideração. Não que não me chateasse, pelo contrário, a gente fica, né? Porque, poxa, você tá ali dando o teu melhor, fazendo o máximo de esforço e sendo julgado o tempo inteiro. Mas eu entendi também que ser julgado o tempo inteiro faz parte. Faz parte. É, exatamente. E a gente precisa saber e ter tranquilidade que você está fazendo o teu melhor e não está puxando o tapete de ninguém, não está prejudicando ninguém, muito pelo contrário, né? Está fazendo a tua história. Eu falo que quando a gente tem foco no que a gente quer e você olha para você, né? Não fica olhando toda hora para o teu vizinho ou para o que está acontecendo, você prospera, não tem outro jeito. Agora, se você fica o tempo inteiro olhando para o mato do vizinho e achando que é mais verde que o seu, a prosperidade ela não vem. Ela não vem. Ela não vem porque você, o nosso único desafio somos melhorar nós mesmos todos os dias. Todos os dias. Exatamente. Não importa, você tem a tua função, você tem a tua vida, você tem a tua história. Eu não consigo me comparar contigo, nem com o vizinho do lado, nem com meus pais, nem com os meus irmãos, com ninguém que foi, né? A gente é único. A gente esquece disso, né? A gente fica buscando referência o tempo inteiro, buscando aprovação de sabe lá quem o tempo inteiro. E essas pessoas, que influência elas têm na nossa vida? Elas não pagam as nossas contas, elas não sofrem o que a gente sofre. A gente precisa saber que a gente precisa cuidar da nossa vida, da nossa história. Eu acho que é isso, é ter fé, ter um Deus no coração. Exatamente. Seguir o melhor caminho e seguir. E não pode deixar de ter sonho, né? Não pode. E fé, acho que é a palavra assim, que sempre me moveu. Ter a certeza que tem um Deus cuidando da gente, botando cada pedrinha no nosso caminho para testar a nossa capacidade de passar por ela ou não. Porque se a gente passar por ela, daqui a pouco ele vai botar mais uma, e quando a gente vê, a gente tá no topo do morro, né? E se a gente parar na primeira pedrinha, a gente não vai sair do chão. Não vai sair do chão. Exatamente. Que história incrível. E como que você chega no conselho? Pois então, e aí em 2013, na segunda safra que eu tive, eu comecei a entregar a produção para a Cotrijal, né? Porque é muito próximo à minha área da unidade de Passo Fundo. Mas eu tinha o contato de outras pessoas da cidade que eu morava antes, né? E aí um dia o gerente dessa outra unidade me visitou e me convidou para me associar na cooperativa, né? Eu nem sabia direito como é que funcionava, enfim, mas eu resolvi me associar e comecei a trabalhar em parte com a cooperativa, em parte com outras empresas do agro, enfim. E assim foi há alguns anos. E em 2019, eu me lembro muito bem, assim, aí a gente fez várias viagens com a cooperativa. Em 2014 nós fomos fazer o Corn Belt nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que a cooperativa proporciona para os produtores, para os associados, né? Viagem de conhecimento, visitação de outras referências de agronegócio. Você foi buscando tudo, né? E eu fui buscando tudo. E aí eu entendi, na minha primeira safra, só voltando um pouquinho, que eu precisava conhecer o negócio que eu tinha investido tanto dinheiro, né?
Eu precisava gerir aquilo profissionalmente. E aí eu fui buscar fazer gestão estratégica de agronegócio na Fundação Getúlio Vargas. E aí fiz o MBA, que eu já tinha feito em gestão empresarial antes, e eu fui fazer gestão de agronegócio. E fui aprender muito sobre... Foi disruptivo? Foi disruptivo. Eu olho para trás e vejo cada curso, cada movimento que eu fiz como uma parte importante na caminhada, sabe? De uma forma ou de outra, tudo veio para fazer com que eu seguisse firme. Entende? E eu comecei a entender como é que era mercado, aí eu não entendia como é que funcionava Chicago, o prêmio, aí nós fomos conhecer a Bolsa de Valores de Chicago em 2014, em 2015 nós fomos para a Alemanha, fomos conhecer empresas do agro na Alemanha, que também foi muito interessante, produção de trigo, enfim. E aí, e nessas duas viagens, eu conheci muitas pessoas do agro que eu não conhecia. Não era o meu ambiente. Sim. Que eu convivia, né? E aí eu comecei a ficar conhecida também entre essas pessoas. Legal. E uma delas era um senhor que, na época, era prefeito de Coxilha, seu Wildo Hort, que faleceu em 2021 por Covid. E ele era do conselho da cooperativa. E o mandato dele terminou em 2018. E no final de 2018, ele me ligou um dia e me disse: eu gostaria que tu fosse no meu lugar. Eu preciso indicar alguém para assumir a minha vaga e eu queria que tu fosse. Eu tomei um susto. Eu não estava esperando aquilo. Não estava preparada. Não estava preparada. Não estava esperando. Eu disse: seu Wildo, vamos lá na unidade, vamos conversar pessoalmente, porque eu quero entender isso. Eu não posso dizer sim sem saber o que é isso, né? Qual que vai ser o meu papel, né? Porque eu entendia que era de muita responsabilidade, mas eu não entendia a abrangência disso tudo, né? E aí marcamos com o gerente da unidade, e aí eles me explicaram como é que funcionava, qual que era a função. Mas isso é administrar a cooperativa, de certa forma, né? Perfeito. E ele disse: sim, nós somos o suporte do presidente Ney. Nós somos os agricultores que trazem as demandas, que trazem as ideias com a nossa cabeça de produtor. A estratégia acontecer. E para fazer a cooperativa se adequar ao mercado e ao que os produtores estão pensando, né? A gente precisa de pessoas que tenham essa visão mais ampla, né? Eu disse: bom, me sinto honrada, lisonjeada e muito surpresa que vocês estão pensando em mim para isso, né? E aí ele disse: não, eu tenho certeza que tu vai fazer um bom papel no conselho, né? Que legal. E como é que é ser mulher nesse ambiente que tem tantos homens, né? Normalmente um conselho aí, no máximo, que 2, 3 mulheres? Hoje somos em 2 mulheres no conselho da cooperativa, né? E é desafiador, porque... realmente, eu me sinto responsável, porque no momento que eu entro na sala das reuniões do conselho, eu deixo de ser a produtora rural e passo a ser camisa Cotrijal. Agora eu tenho que olhar para o negócio Cotrijal. Para quantos produtores? São 16 mil associados hoje e mais de 3 mil funcionários. Todas essas pessoas são 20 mil famílias que dependem do que a gente decide, do rumo que a cooperativa toma. Então, é uma responsabilidade imensa. E isso num ecossistema de mais de 50 municípios no estado do Rio Grande do Sul. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, porque uma decisão mal avaliada, mal tomada, uma decisão errada, pode impactar na vida de muitas pessoas que não têm nem noção disso, né? Então, a gente pensa nisso, com muita responsabilidade. E quais são as características, enquanto líder, que você carrega? Eu acho que a principal delas é coragem. Coragem, fé. E eu acredito muito que nós temos espaços para ocupar e temos um papel a desenvolver. E sem a coragem de fazer isso, as coisas não mudam. Porque às vezes a gente enxerga coisas que poderiam ser melhores, que poderiam ser diferentes. E se você não tem a coragem de colocar aquilo, as pessoas que estão envolvidas dentro do processo muitas vezes não conseguem enxergar isso, porque essa é uma visão interna. E a gente precisa, para conhecer a ilha, a gente precisa sair da ilha, né? Exatamente, precisa. Precisa sair da ilha. Então, olhando de fora da ilha, você tem uma visão que quem está dentro da ilha não consegue ter. E eu acho que essa a
a responsabilidade, né? De trazer demandas e ajustes que, por mais simples que sejam, se você não tem uma permeabilidade nas pessoas que decidem ou nas instâncias maiores que realmente podem fazer as mudanças, você não consegue levar, né? E muitas vezes não são coisas difíceis, são coisas simples. do dia a dia, mas que podem impactar muito, né? Exato. No resultado. Então, eu acho que coragem, determinação e força e resistência, resiliência para não olhar para quem está jogando pedra, porque sempre tem isso e sempre terá, né? Mas saber que a gente tem uma missão aqui para cumprir e vamos fazer ela da melhor forma possível enquanto nos couber isso, né? Porque daqui a pouco vem os outros, vem a geração mais jovem, que vai vir com outra visão, mas que vai ser a época deles, né? Vai ser o nosso papel, assim como é dos mais velhos que estão dentro da cooperativa e conseguiram construir uma história irretocável nesses 67 anos, né? De Cotrijal. E o nosso papel é colocar mais uma pecinha no Lego da Cotrijal, né? Que maravilha! E qual que é a dica, então, para a gente fechar, que você dá para essa mulher que também quer, né, tornar uma carreira de líder no agronegócio? Coragem. Coragem, com certeza, e ocupar os espaços. Nós, como mulheres, temos, e eu falo por mim, porque eu fui por muito tempo assim, muito insegura, no sentido de, será que eu falo? Será que eu faço? Será que... E se não for bom, e se não for perfeito? Nada é perfeito. Nada é perfeito. Eu entendi isso no decorrer da caminhada também, que nada é perfeito, mas a gente precisa fazer. Melhor feito do que perfeito, tem uma frase que fala isso, né? Tem. Eu carrego ela comigo. Pois então, eu passei a carregar ela comigo também. Alguém faria melhor? Então venha e faça. Eu vou fazer a minha possibilidade, o que eu faço, eu vou ocupar o meu espaço, no meu tempo, e não tenho pretensão nenhuma de ser a melhor, de ser a referência para ninguém. Eu só quero fazer melhor o meu trabalho hoje e que isso de alguma forma possa ajudar e inspirar e contaminar outras mulheres para que elas tenham essa coragem de assumir esses espaços e de dar sugestões e de participar de movimentos na sua comunidade, no seu núcleo, de serem líderes, de terem uma matrícula, de se associarem à cooperativa, de participarem do programa, de fazer parte e de participar da gestão das propriedades, porque é isso que a gente precisa, que as mulheres estejam acompanhando, presentes na gestão das propriedades também, né? Fabiana, já impactou a mim. Que ótimo. Que maravilha. Feliz. Obrigada por conhecer essa trajetória incrível, uma história inspiradora que com certeza quem estiver acompanhando também vai sentir o mesmo. Emocionante. Que bom. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Viu? Eu fico feliz e agradeço a oportunidade de estar mostrando um pouquinho do que é a Fabiana e a Cotrijal nessa Disneylândia do agronegócio que é a Expo Direto. Muito obrigada. Obrigada. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.